Antes desse vídeo começar e que você possa duvidar de qualquer ação aqui relatada, tenha conhecimento que a própria ciência arqueológica já provou a existência de Sansão com inúmeras evidências e uma série de documentos daquela época que relatam exatamente o que aconteceu com riqueza de detalhes em cada um dos seus feitos. Pouco antes do nascimento de Sansão, um anjo visitou sua mãe. Os israelitas já haviam sofrido 40 anos de escravidão sob o jugo dos filisteus, e o anjo declarou que o filho não nascido seria um juiz enviado por Deus para quebrar as correntes da submissão israelita. Para cumprir seu destino, a criança se tornaria um guerreiro de força incomparável, mas havia uma condição: ele nunca poderia cortar seu cabelo. Sejam bem-vindos ao canal A História do Poder. Se você é um curioso pela história da humanidade, não perde mais tempo e já se inscreve nesse canal, além de ativar o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. O seu like também é muito importante para nos apoiar a trazer mais vídeos dessa forma. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Sansão, desde o princípio de sua história, foi consagrado para ser um nazireu de Deus. Ser um nazireu significa ser especialmente consagrado, muitas vezes associado a um período de busca espiritual intensificada, devoção e serviço a Deus. Segundo o voto, o nazireu devia ter a completa abstinência de vinho e bebidas alcoólicas, evitar produtos derivados da uva. Além de se abster de vinho, o nazireu não deveria comer uvas frescas ou passas. Abster-se de tocar em um cadáver. O nazireu evitava qualquer contato com um corpo morto, mesmo se fosse de um parente próximo. Não cortar o cabelo. Durante o período do voto, o nazireu deixava o cabelo crescer e não cortava. O cabelo era considerado um sinal visível do voto. Mesmo quando criança, Sansão exibia uma força que parecia milagrosa. Ao enfrentar um leão, ele o matou com as próprias mãos. Em uma emboscada filisteia, ele derrotou 1000 soldados com a mandíbula de um jumento. Em outro episódio, um dos mais importantes da história de Sansão foi quando ele arrancou as portas da cidade de Gaza. Essa talvez seja a ação que mais dimensiona a força que lhe foi emprestada pelo próprio Deus. Ele visita a cidade de Gaza para ter uma relação com uma prostituta. Sabendo disso, os filisteus armaram uma emboscada onde ele é cercado pelos inimigos. Os filisteus decidem fechar as portas da cidade para capturá-lo pela manhã, mas durante a noite, Sansão, usando sua força descomunal, arranca os portões da cidade e carrega-as até o topo de uma colina e as deposita lá, mostrando o poder do Deus de Israel. É claro que nesse momento nenhum dos inimigos sequer teve coragem de chegar perto de Sansão enquanto ele arrancava aquelas portas gigantes, e vou te explicar por quê. A façanha de Sansão em arrancar e carregar os portões de Gaza apresenta desafios significativos do ponto de vista da engenharia. As portas de uma cidade antiga, especialmente uma fortificada como Gaza, eram estruturas maciças frequentemente feitas de madeira ou metal reforçadas e chumbadas nas paredes. As portas de uma cidade fortificada pesavam várias toneladas e não eram nada portáteis, estavam fixadas nas paredes da cidade para fornecer segurança. Arrancar algo que está firmemente chumbado na alvenaria é uma tarefa que demanda uma força excepcional. Mesmo para uma pessoa extraordinariamente forte como Sansão, as leis da física aplicam-se. Arrancar uma estrutura pesada requer não apenas força bruta, mas também uma compreensão das forças envolvidas e a aplicação precisa da força para superar a resistência. Isso mostra também uma dose de inteligência de Sansão, ou seja, ele sabia exatamente onde aplicar a sua força nos portões para arrebentar a fixação da parede e levá-las. Alguns estudos apontam que as portas em suas costas pesavam cerca de 3 toneladas, e além disso, ele andou com o portão por mais de 30 quilômetros até o alto da colina que fica em frente à antiga cidade de Hebrom.
Imaginando essa cena, dá para entender o espanto e por que nenhum dos inimigos teve coragem de chegar perto de Sansão. Deus usou Sansão nessa situação para expressar para o povo filisteu de uma vez por todas que o Deus de Israel é o Deus do impossível e outro igual não há. Apesar de sua imensa força física, Sansão não estava isento de fraquezas. Era impulsivo, irascível e impaciente ao perseguir seus objetivos, agindo sem considerar as consequências. O Espírito de Deus começou a se manifestar em Sansão em forma de força quando ele estava em um campo entre as cidades de Sora e Ascalão. Sansão foi até a cidade de Timnate, viu uma mulher filisteia e, ao retornar para casa, expressou o desejo de casar-se com ela. Seus pais objetaram, sugerindo que ele poderia encontrar uma mulher entre os israelitas, mas Sansão insistiu e saiu em procurar a mulher. Após algumas idas e vindas, Sansão encontrou-se nos vinhedos de Timnate, onde foi atacado por um leão. Destemido, Sansão rasgou o leão com as mãos nuas, sem usar qualquer arma. Ele não contou aos pais sobre o incidente. Mais tarde, ao retornar à cidade para se casar, encontrou o cadáver do leão, onde descobriu um favo de mel com abelhas. Sansão comeu o mel, mas não revelou a fonte aos pais. Durante o seu casamento, Sansão propôs um enigma aos filisteus, prometendo recompensas por sua solução. Adivinhado por sua esposa com a ajuda de compatriotas, Sansão acabou pagando a aposta. Enigmas eram tidos como atividades pagãs para aquela época, e isso já era reflexo da desobediência de Sansão, por perseguir uma mulher que não era israelita. Nesse ponto, Sansão já estava descumprindo uma série de regras e se afastando do centro da vontade de Deus para a sua vida. Sentindo-se traído, ele deixou a esposa e, em um acesso de raiva, incendiou os campos dos filisteus com raposas amarradas com tochas. Isso desencadeou uma série de eventos em que Sansão usou sua força contra os filisteus, incluindo a morte de 1000 deles com a mandíbula de um jumento. Imagine só a força e resistência que Sansão tinha para matar 1000 homens, um por vez utilizando apenas um pedaço de osso de um jumento. Se você experimentar golpear o ar por alguns minutos com um peso de 1 quilo, você verá o quão difícil é suportar esses movimentos a partir de 5 minutos. Agora reflita nisso, Sansão lutou com 1000 homens socando um por um, e além disso, eles revidaram e também queriam matar Sansão, ou seja, não era tão simples quanto golpear o ar. Realmente era uma capacidade, um dom que somente Deus poderia dar. Em seu relacionamento turbulento com Dalila, os líderes filisteus a persuadiram a descobrir o segredo da força de Sansão, prometendo-lhe uma recompensa. Depois de várias tentativas frustradas, Sansão finalmente revelou que sua força residia em seu voto de nazireu e no cabelo não cortado. Com essa informação, Dalila cortou o cabelo de Sansão enquanto ele dormia. Desprovido de sua força divina, Sansão foi capturado pelos filisteus. Eles cegaram-no, levaram-no para Gaza, amarraram-no com correntes de bronze e o forçaram a trabalhar em um moinho de prisão. No entanto, o cabelo de Sansão começou a crescer novamente. Os filisteus decidiram celebrar sua vitória sobre Sansão e ofereceram um grande sacrifício a seu deus Dagom. Eles trouxeram Sansão para entreter a multidão durante a celebração. Durante o evento, Sansão, agora cego, pediu a um menino que o guiasse até as colunas que sustentavam o templo. Com um último pedido a Deus por força, Sansão derrubou as colunas, fazendo o templo desabar e matando muitos filisteus, incluindo a si mesmo. Este ato final de Sansão resultou em um número maior de filisteus sendo derrotados do que em toda a sua vida anterior. Apesar de suas falhas, Sansão é mencionado na lista de heróis da fé em Hebreus 11, destacando seu ato de confiança em Deus no final de sua vida. Seus irmãos e familiares recuperaram seu corpo e o enterraram no túmulo de seu pai Manoá, entre as cidades de Sora e Ascalão.
Sansão é a prova de que sempre é possível se arrepender dos seus maus caminhos, nem que seja na última hora, pois enquanto há vida, há esperança. E você? Gostaria de ter um pouco da força de Sansão? Deixe aqui nos comentários o quão incrível isso seria. De qualquer forma, agradeço por assistir. Te convido a clicar no vídeo que está aparecendo nesse momento na sua tela para você entender como Salomão fez para ter 1000 mulheres. Até o próximo vídeo.